Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da quarta semana de estudos. Essa videoaula será uma continuação da videoaula anterior, onde a gente viu como são distribuídos os circuitos na residência, no exemplo que a gente trouxe aqui, e agora nós vamos ver como é feito o desenho do traçado dos eletrodutos de acordo com essa distribuição dos circuitos. Então vamos ver aqui como foi feito o traçado dos eletrodutos na distribuição dos circuitos nessa residência, na mesma residência do exemplo anterior. Então vemos aqui que essa casa, a entrada principal é aqui e aqui é o medidor da parte elétrica. Então dele sai uma fiação que vai até o quadro de distribuição da casa e daí é feita a ramificação nos vários circuitos. Então, a primeira coisa a se pensar é onde vai ser localizado esse quadro de distribuição. Ele é sempre localizado num local de fácil acesso. Ele não precisa estar à mostra, ele pode ficar atrás de uma porta, por exemplo, mas ele precisa ser facilmente acessado. Então, se a gente fecha a porta, consegue acessar. Mas se ele ficar atrás de um móvel, por exemplo, nem sempre é possível deslocar o móvel para ter acesso ao quadro de distribuição. Então, não é aconselhável que fique atrás de móveis, mas atrás de uma porta é sim possível. Então, nesse caso aí, o quadro de distribuição ficou aqui na área social, atrás de uma porta, e aí dele foram distribuídos os circuitos. O traçado vou começar por essa ramificação aqui. Dessa ramificação aqui, da primeira ramificação, nós vemos que, apesar de ser colorido, o desenho que você vai entregar para o cliente não é colorido, é preto e branco mesmo. E eu coloquei colorido para que a gente tivesse um melhor entendimento de quais circuitos estão indo em cada uma dessas linhas que é o traçado dos eletrodutos. Então, nesse primeiro desenho aqui, essa primeira linha, vão 3 circuitos, uma fiação de 3 circuitos, do circuito 3, que é o amarelo, do circuito 1, que é o verde, e do circuito 4, que é o vermelho. Então, vamos lá. Dessa primeira linha, segue até o primeiro ponto de luz, que é um ponto de distribuição da fiação, e dela descem o que é preciso. Nesse caso aqui do dormitório 1, desceu todo o circuito 3. E por essa fiação aqui, segue as 3 fiações de 3 circuitos, porque serão distribuídos mais para frente. Vamos pegar agora outra fiação, outra ramificação. Vamos pegar agora esse aqui, esse roxo. Então, dessa ramificação aqui, foi necessário colocar os fios do circuito 5 e do 7. Então, vejam que nesse primeiro trecho, veio 2 fiações de 2 circuitos, até aqui, até o 5º circuito veio dividido. Depois, veio só o circuito 7. Vamos pegar agora outro exemplo, mais uma das ramificações, mais 3 circuitos vindo aqui, o rosa, o azul e o amarelo. Então, segue nessa primeira fiação, a fiação para os 3, e daí vai distribuindo. Aqui também segue para os 3, aqui, por exemplo, só descem 2. Aqui só desce 1, que é o circuito 8. E aqui segue o rosa e o amarelo, que são os circuitos 9 e o circuito 2. Então, vejam que apesar de confuso, parece uma planta muito carregada, com muita informação, de fato mas nós temos que compreender todas essas informações, decodificá-las e, apesar de não ter a cor, nós temos que entender a lógica com que esses eletrodutos foram desenhados. Então, encerramos agora nossa segunda videoaula da quarta semana de estudos e tirem suas dúvidas, não deixem que as dúvidas permaneçam de uma semana para a outra e nos vemos na próxima aula.